Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes. Te contempla na 10ª estação da Via Sacra, agora que a gente está inaugurando a Via Sacra nesse oratório. Cadê a 10ª estação? A gente contempla essa cena narrada nos 3 evangelhos sinóticos, nos 4 evangelhos, e já prevista num salmo, que Jesus é despido das suas vestes, tiram as roupas do Senhor, logo antes de o crucificar. É uma cena de despojamento, de entrega, mais uma, no meio de toda essa coisa tão incrível que é e tão impressionante que é a paixão do Senhor. E dá pra gente, o que a gente pode tirar disso, dessa entrega do Senhor, entrega a sua roupa? A gente sabe que a Escritura, a Bíblia, admite vários níveis de leitura. A gente sempre tem que começar com o significado literal de cada trecho da Escritura. Começa por aí. O que significa a leitura desse episódio? Bem, como é que foi a coisa? Os estudiosos entendem que deve ter sido uma coisa um pouco dolorosa, porque a flagelação gerava feridas pelo corpo inteiro. E depois, quando ele chega, então, que ele foi flagelado sem roupa, depois é posto o manto por cima, a túnica, e chegando já no dia seguinte, no topo do Calvário, aquilo já teria coagulado em grande parte o sangue e o soro das feridas, Então, os soldados romanos arrancando a sua roupa de maneira pouco gentil, como a gente pode imaginar que foi, aquilo teria sido algo muito doloroso, Como que tirar outra vez a pele, tirar outra vez. Foi isso, mais uma experiência de dor, de despojamento, de entregar-se. Agora, mais além dessa leitura mais literal do fato concreto que vem narrado, a gente pode fazer uma leitura também mais espiritual, simbólica, que pode se dar em 3 níveis. É tradicional falar dos 4 níveis de leitura da Escritura. Mas além do literal, tem outro que é o significado alegórico tipológico, que você vê ali alguma referência a alguma imagem do Antigo Testamento, algum evento da história da salvação, ou do próprio Cristo, dependendo se é por exemplo, um livro que não é o Evangelho. Então você tem ali um tipo, uma referência a alguém, um símbolo, uma alegoria. Depois você tem o significado moral, que é um pouco assim mais fácil de entender, que é uma lição moral para a nossa vida. Olha, é preciso você fazer assim, olha, você está ensinando a Bíblia aqui nessa passagem, que é importante. E por último tem o significado místico, escatológico, anagógico, legal, tem uns termos assim meio misteriosos, mas que no fundo refere ao que aquilo me diz sobre as realidades últimas, para onde eu tenho que tender, para onde é que tem que ser, o que tem que buscar, a vida em Deus. Também tem esse 4º significado. Santo Agostinho foi que mais divulgou esses 4 significados. E tem um verso da Idade Média que resume, que é litera gesta docet, quid credas alegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. Então, litera gesta docet, as letras, as palavras ensinam o que aconteceu, os eventos, no sentido literal. Quid credas alegoria, as alegorias que deves criar, as imagens que você tem que acreditar. Moralis quid agas, a moral que você tem que viver. E quotendas anagogia, e as coisas elevadas às quais deves tender. Então são esses 4 significados. Mas, então, o que a gente pode tirar então do despojamento do Senhor? A gente já apresentou brevemente o significado literal. Vamos então percorrer esses outros 3
para tentar entender a nossa participação, de certa forma, em toda a paixão de Cristo, esse despojar-se para um revestir-se. E esses 3 significados vão nos levar para o passado, para o presente e depois para o futuro. Ou entendendo por que esse despojamento precisa ocorrer com a gente, se despir-se, como ele se dá e onde é que isso me leva, o fruto que vem daí. Então, são as 3 partes do restante dessa meditação. Começando então com o significado chamado alegórico tipológico, começando olhando para o passado. Que evento ou figura do Antigo Testamento nos remete mais a essa cena de Jesus sendo despido das suas vestes? Adão no Antigo Testamento, no Gênesis, quando ocorre o inverso, quando ele é vestido. Adão e Eva, a princípio, estão nus, como a gente sabe, né? São apresentados assim no livro do Gênesis. Mas aí o que acontece? Eles pecam e com o pecado eles começam a sentir vergonha do próprio corpo. Talvez não tanto do próprio corpo, quanto do olhar do outro para o próprio corpo. Que agora esse olhar carrega algo que não carregava antes, carrega a malícia. Então você se apresentar nu, você vai ser visto pelo outro como um objeto e você não quer isso, porque você não é um objeto, né? Então por isso você se tapa, você se cobre, você se veste. Primeiro, Adão e Eva fazem isso com folhas de figueira e depois com tecido, com couro de animais mortos, com roupa. E a gente já vai vendo esse paralelo que vai tendo com a paixão do Senhor. No domingo de Ramos, o que as pessoas colocam no caminho para Jesus pisar, passar por cima? Os ramos, a planta e as roupas. Interessante, né? Os seus mantos. No dia seguinte, na segunda-feira, depois do domingo de Ramos, Jesus, indo para Jerusalém, amaldiçoa uma árvore da figueira, justamente era uma figueira. E até que então ele é despojado das suas roupas, do ápice, quando ele já está, ele morre nu. Como nasceu Adão e Eva, ele é devolvido à terra para nascer o novo Adão, o novo homem, despido completamente, sem nada, nem mesmo a sua roupa. E isso, assim como de uma certa forma aconteceu com Adão, a gente também tem que se libertar do homem velho, tem que se despir do homem velho. Tem que acontecer conosco algo parecido, diz São Paulo aos Colossenses: já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador. Então essa imagem, né? Você tem que soltar uma roupa lá, para você ganhar outra. A gente está destinado a ser revestido de Cristo, não já da pele de um animal morto, mas da luz do Filho de Deus ressuscitado. Isso é o final da meditação. Mas antes, para chegar lá, o que a gente precisa? Se despojar do pecado. E aqui o pecado é entendido como roupa, ou seja, como uma espécie de cobertura, uma certa barreira que eu coloco entre eu e o mundo. Algo que poderia até mais ou menos se confundir com a minha própria identidade. Não, eu sou isso daqui, mas na verdade não, né? Ou uma espécie de máscara, de escudo, que eu agarro com o propósito de me defender. Então eu faço uma imagem, eu crio uma máscara para mim. E eu preciso me despojar daquilo. Eu preciso jogar fora aquilo, né? A gente faz isso de uma forma muito patente quando a gente se confessa, por exemplo, né? Quando a gente vai lá e expõe justamente o que me dá vergonha, o que eu queria tapar, o que eu queria esconder. Eu exponho os meus podres, a minha malícia, ao invés de deixar que aquilo vá formando uma crosta morta que vai determinando a minha identidade e, por tabela, vai acabar me distanciando também dos outros, de Deus, porque eu preciso, eles não podem ver quem eu sou, eles não podem enxergar o meu coração. Então o pecado gera essa distância, essa barreira, essa máscara que a gente acaba abraçando porque me custa, né? Porque me dá medo me expor. Então eu estou disposto muitas vezes a pagar o preço daquela máscara, o preço até de me distanciar de Deus e dos outros, o preço de não ver uma vida plenamente, né? Mas porque para isso o que eu tenho que fazer? Eu preciso sim me expor, eu preciso me despir espiritualmente, eu preciso fazer isso, né? Me mostrar, me abrir, parar de me proteger, deixar o meu escudo, deixar a minha máscara, olhar de frente o meu pecado, expô-lo. Jesus compara a sua crucifixão
a serpente no deserto, quando eleva a serpente no deserto, né? Da mesma forma, né, o Filho do Homem deve ser levado sobre a terra. E essa história, vocês talvez lembrem que os israelitas estão atravessando o deserto, murmuram contra Deus e Moisés, por castigo começa a vir serpentes, abrasadoras que os mordem, vários começam a morrer. Então a solução, Moisés reza e Deus fala, a solução é você fazer uma serpente de bronze, colocá-la numa haste e elevá-la. Quem olha para ela fica curado. E Jesus remete a essa mesma coisa, né? Você olhar. Porque o que era a serpente? Era o seu pecado, né? Era o pecado daqueles homens, a sua culpa. Olhar para a cruz é isso, né? Você vê todos os teus pecados impressos ali, cada sofrimento do Senhor é um pecado meu, né? São os meus pecados. Mas a cura passa por isso. Não por, não quero ver, fiz errado, não quero saber, não quero nem pensar. É uma tendência nossa, né? Porque me dói, porque me causa um sofrimento, né? Mas a cura está em enfrentar esse sofrimento, em tirar, né? Você vai no médico, tem que... Mostra aí, não, mas não quero nem ver essa ferida. Não, tem que mostrar para curar, tem que ver, tem que olhar. Diz o salmista, reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Você precisa ter o teu pecado diante, você tem que te olhar no espelho, você tem que ver. Às vezes, sei lá, te pesar na balança, né? Não quero nem pesar. Não, vamos lá, pesa aí, vamos lá, coragem, né? Você precisa olhar, você precisa se expor, você precisa se enxergar, né? Um livro famoso do Oscar Wilde, esse é o retrato do Dorian Gray, que é um jovem, bonito e tal, mas meio canalinha, e ele vai pelo caminho da canalice, mas ao mesmo tempo ele tem um retrato dele, né, que alguém fez lá, e cada vez que ele faz uma coisa maliciosa, ele mantém aquela cara inocente dele, de bobão, sei lá, né, que todo mundo confia nele, mas o retrato ganha um traço de malícia, aquilo fica marcado no retrato, no quadro, que é um quadro, né? Então ele deixa aquele quadro bem lá no sótão, tampado, volta e meia ele vai lá e olha e vê como ele é feio. Mas para os outros, todo mundo olha para ele e vê uma pessoa inocente, bonita, né? Um jovem lá. O retrato de Dorian Gray a cruz, o nosso crucifixo é o nosso retrato de Dorian Gray. É onde enxergo, né, os meus pecados, as minhas faltas. Mas olhar para ele é a minha maneira de me libertar disso, de me curar. Como dizia São José Maria, de arrancar essa triste máscara que forjei com as minhas misérias. Arrancar, me separar, dizer, eu não quero ser assim, eu não tenho que ser assim, eu não sou isso. Eu decido não ser isso. Julgar, o verbo para grego, krino, de onde vem crise, crítica, critério. Literalmente esse verbo significa separar. O julgamento na Bíblia é separação. Separar as ovelhas do cabrito, os peixes bons dos peixes maus, os justos dos injustos. Mas é uma separação que tem que ocorrer dentro da gente, né? Separar o homem velho do homem novo. Esses meus desejos bons, profundos, de amar e ser amado, dessas minhas tendências desgovernadas por aprovação, por prazer, por conforto. Eu preciso arrancar, preciso dizer não, né? Para que o meu verdadeiro eu possa emergir, possa prevalecer sobre essa versão meio fake, né, que a gente acaba criando com os nossos erros, com os nossos pecados, né, superando essas nossas máscaras. E aqui dá para perceber que a gente está já não tanto olhando para o passado só, mas olhando já para o presente, né, para a nossa luta atual. E é o segundo nível de significado de leitura espiritual, né, primeiro esse lado da alegoria, do tipo, né, alegórico-tipológico, e agora então o significado mais propriamente moral. O que eu tenho que fazer? E nesse sentido me pareceu interessante um trecho que li recentemente de São Máximo Confessor. Ele diz assim: todo o combate do monge contra os demônios consiste em separar as paixões dos pensamentos, pois sem isto é impossível olhar as coisas com o devido destacamento. Separar as paixões dos pensamentos. A gente está cheio de pensamentos passionais, ou seja, uma ideia, mas ali junto se mistura um apego, se mistura uma esperança, se mistura um medo, se mistura, né? As coisas não ficam muito claras, não ficam muito lógicas, não ficam muito racionais. Falando ontem com um jovem esposo, ele falou: padre, eu entendi que o meu erro
com a minha esposa é focar demais no que ela está falando e não no que realmente deixou ela chateada. E, em geral, as duas coisas não têm muito a ver uma com a outra. Ele falava assim, você tem que ficar respondendo o que ela está dizendo, cara, isso não resolve as coisas, né? Porque esse não é o problema real, né? Eu fui visitar um primo meu lá em São Paulo com 2 filhinhas, falou, e aí? Todas filhas pequenininhas, e ela está super chatinha, porque ela não conseguiu tirar a soneca da tarde, então, enfim, claro, tudo era ruim, mas o problema não era que era ruim mesmo, né? Porque ela não tinha descansado como deveria, então, nos pensamentos se mistura a paixão, né? A ideia está ali, mas no fundo o que sustenta aquela ideia não é a força racional daquela verdade, né? É muito mais o que eu estou sentindo. E é uma grande fonte, de fato, de sofrimento, de pecado na nossa vida, de sofrimento para as pessoas ao nosso redor, né? Por isso, São Máximo fala, né, que a gente precisa separar o pensamento da paixão, para que fique apenas o pensamento simples. Logos mos psilos, o pensamento nu. A tradução mais literal é assim, né? O pensamento nu, o pensamento despido da força da paixão, despido dessa desordem das minhas emoções, dos meus apegos. Ainda que esse psilos vem de raspado, interessante, né? Essa é uma coisa que precisa fazer um esforço para despojar, para arrancar do pensamento as minhas paixões, para que aquilo seja algo realmente puro, nu, não contaminado. A gente precisa fazer algo assim com as nossas ideias, com os nossos movimentos interiores. Como é que a gente faz isso? Olha, em grande parte através da oração mental, do exame de consciência, da direção espiritual, que são todos esforços de a gente entender melhor o que está acontecendo dentro. Por que eu estou pensando aquilo? Por que eu estou sentindo isso aqui tão forte, né? É bom que a gente faça esse empenho, esse esforço. O que está me dominando, essa ideia meio fixa? Aconteceu comigo esses dias me fez pensar nisso, mandei uma mensagem e me equivoquei, numa coisa lá de aniversário, não sei o quê, do grupo da família, e me ajudou a pensar, não é uma bobagem, mas me fez sofrer. Errei. E aquilo me ajudou a pensar como eu sofro, assim, de forma desproporcionada com esse tipo de coisa. Na minha adolescência a gente dizia isso fora, não sei se ainda se usa muito aqui fora, mas a ideia do fora não é só um equívoco, é uma coisa vergonhosa, né? No fundo, putz, que fora que eu dei, ou seja, tenha vergonha, porque você deu um fora, isso é uma coisa ruim, né? Você é moralmente condenável, sei lá. E é uma coisa que eu penso, por que eu estou sentindo, não faz muito sentido isso, né? Mas me ajudou a ficar pensando, por que é isso? Talvez que o fato, né, de eu ter tido 3 irmãs, meu temperamento mais introvertido, me levasse a pensar, puxa, acho que eu não me preocupo o suficiente com as pessoas, acho que no fundo eu sou meio egoísta, né? Então tem que tomar cuidado, porque se as pessoas percebem isso, sei lá, não vão me amar, porque vou ser muito egoísta, sei lá, né? Então, no fundo, não sei o quão é verdade essas análises que a gente faz, mas aquilo me ajudou, acho que tem algo disso aqui, tem algo, esse sentimento de você se expor, né? Uma coisa que você se sente meio nu, porque expôs ali uma coisa dentro e você tem medo que aquilo não seja bom o suficiente para merecer, para ser aprovado pelos outros, né? Então, enfim, foi um sentimento ruim, mas por outro lado foi bom, porque me deu uma certa luz. Olha, isso aqui acho que tem a ver, sabe? Porque quando você separa o pensamento da paixão, você consegue analisar aquilo de uma maneira mais racional, você consegue desprender daquilo. Você dizer, cara, não faz sentido isso aqui me afetar dessa forma, isso aqui não é lógico. Ok, tem uma lógica, mas não corresponde à realidade, né? Não tem fundamento, aquilo ajuda a te libertar, né? Como você está num carro e tem um barulho e aí você para, levanta lá o capô, pega e o motor de carro é um negócio meio sujo, quente, você pode te queimar, sei lá, um mundo meio perigoso, né? E a graxa, não sei, a gasolina, mas você pega lá a lanterna e aqui tem uma pedrinha, sei lá, tira aquela pedrinha e pronto, né? Não vai carregando aquilo, daqui a pouco pode ser um acidente, né? E o barulho, o medo, não, você liberta daquilo e pronto, né? Mas para isso você precisa dessa coragem de olhar, de parar e meter a mão, quem sabe ali, né, no motor. Você precisa desse despojamento, né? São José Maria cita isso em Caminho. Diz o Papa São Gregório que o demônio acode nu à contenda. Na luta, ele vai na luta sem roupa.
Se vais vestido lutar contra ele, em breve cairás por terra, porque terá por onde te pegar. Interessante, né? Os lutadores gregos, nas lutas nas Olimpíadas, lutavam sem roupa. Inclusive até passavam óleo, para ficar até mais difícil de agarrar. Me parece que isso tem até a ver com o costume da unção dos reis, né? Porque o guerreiro se ungia antes da batalha, e o rei era um guerreiro. Daí Cristo, né, é o Messias, o ungido, Christos, significa literalmente isso, ungido. E é bonito pensar isso, eu tenho que me despir da roupa do pecado, da vergonha de Adão e Eva, para receber o óleo da unção do Espírito Santo, do amor de Deus derramado no meu coração, para que eu seja capaz de vencer as minhas batalhas, para que uma vez que o demônio expulso não seja mais capaz de voltar, não voltem mais. É isso que a gente quer, essa é a roupa que a gente quer. Ah, mas vão me ver, mas vou ficar exposto. Olha, mas Deus me ama, né? Que importa? Que me importa, né? Que diferença faz? E daí? Se todo mundo enxerga, eu já tenho a aprovação e o amor que eu preciso. Esse óleo, esse é a roupa que a gente deve buscar. E além do óleo tornar difícil de você ser agarrado, ele também faz você brilhar. E então, um último sentido de toda essa história da roupa, do despojamento do Senhor, que é o significado anagógico ou escatológico, que nos remete não já ao Gênesis, mas ao Apocalipse, não já ao primeiro livro da Bíblia, mas ao último, que diz, né, que o vencedor recebe a túnica branca, a veste branca. Todos que estão lá no céu, São João vê e eles estão todos vestidos com a túnica branca. E remete à túnica de Cristo que brilha na transfiguração. Lembra da cena, né? Sua túnica brilhou mais branca do que a neve. E essa é a túnica dos santos no céu. É a roupa que a gente recebe, que a gente ganha. São Paulo também fala isso aos Coríntios. Enquanto permanecemos nesta tenda, nessa vida, gememos oprimidos, desejamos não ser despojados, mas revestidos com uma veste nova. Desejo receber a roupa nova, por cima da outra, de modo que o que há de mortal seja em nós absorvido pela vida. Ou seja, deixar a aparência para entrar na vida, deixar o transitório para o permanente, deixar de buscar a minha vanglória e me preocupar com o que os outros estão vendo, o que estão pensando, para receber a verdadeira glória. A glória do céu, a glória que a gente recebe de Deus e dos anjos. Deixando uma coisa, a gente recebe a outra. Largando, né, nos despindo da roupa do pecado, da proteção dos meus escudos, das minhas máscaras, é como vou chegar na minha verdadeira beleza, na minha verdadeira aparência. Tem no livro dos Juízes essa cena do Gedeão, um guerreiro, né, um juiz lá, que Deus manda ele enfrentar os madianitas, um exército lá de milhares de homens, apenas com 300 guerreiros. E atracam por surpresa. E uma das estratégias, eles chegam de noite com tochas, mas as tochas estão dentro de ânforas, escondidas. E eles chegam lá com trombetas, tocam a trombeta para causar o terror, e é o que ele acontece, e eles quebram as ânforas, e aí assim aquelas tochas brilham. É uma imagem interessante, né? Você precisa quebrar o odre velho, né, derramando, quem sabe, vinho novo, para que brilhe a nossa luz diante dos homens, né, para que a gente brilhe mais do que o sol no reino do nosso Pai Deus. É isso que Deus quer, que a gente brilhe. E é o que a gente está destinado a fazer, a viver. E é o que acontece quando a gente vai conseguindo quebrar a ânfora, conseguindo quebrar, derrubar nossas barreiras, as nossas máscaras. Escutava também esses dias um padre americano que dizia que envelhecer é fazer-se cada vez mais transparente para que a luz brilhe através de você. Acho que é uma citação de uma poetisa francesa. Envelhecendo, você vai como que apagando, mas é um apagar que no fundo é tornar-se transparente. E assim a luz brilha através de ti. Me remeteu a minha avó italiana, ela vinha lá jantar com a gente e tinha uma pele bem, quase transparente assim, né? Muito lisa e muito... Eu ficava segurando a pele, a mão dela ali, né? Chamava atenção. Também me fez pensar nos meus pais que estão, né, envelhecendo e estão ficando assim cada vez mais bonzinhos, né, mais doces, né? Legal, um velhinho ficando, sei lá, rabugento,
só vai ficando mais doce, assim, mais amável, né? Acho que vai brilhar, algo disso vai brilhando a luz naquela pessoa. E também um personagem do Guerra e Paz, que é o Pierre Bezoukov, ou Piotr Bezoukov, mas todo mundo chama ele de Pierre, que é inclusive o nome desse aparelhinho aqui, esse meu tablet. Cada aparelho meu recebe o nome de um personagem que eu gosto, assim. O meu celular chama-se Kaze, é um personagem feito por meu sobrinho no RPG que a gente jogava. Então é o Kaze, e esse aqui é o Bezoukov. Que eu confesso que é um personagem que eu, a princípio, não gostava nada do Pierre, porque ele era muito bobo, era assim, muito... insistia nas ideias dele, se fazia, deixava enganar, ficou rico lá uma hora, mas usava mal o dinheiro à beça, se converteu, entre aspas, lá para os maçons, e aí ficou empolgado, mas foi tudo ruim, né? Enfim, é um cara muito bobo, você fala, que cara mais idiota, eu ficava bem com raiva do Pierre, né? E tinha umas ideias. Então, quando foi invadida a Rússia, ele teve uma luz completamente forçada lá, que ele tinha que matar Napoleão. Então ele ficou sozinho lá em Moscou, porque eu vou assassinar Napoleão. E aí fez tudo um bando de burrada, foi preso. Mas nesse tempo que ele foi preso, foi sendo levado embora pelos franceses, ele passou por poucas e boas. E aquilo foi um pouco a purificação dele, né? E ele termina a história quando ele consegue se libertar e termina a guerra. E ele muda. Agora ele tem toda uma postura de aceitação da vida, que ele não tinha antes. Antes ele ficava brigando, ele ficava... Agora ele aceita as pessoas e os seus defeitos e os problemas. Não deixa de ter as ideias dele meio bobinhas, ainda tem. Mas agora ele tem uma postura de aceitação que torna ele uma pessoa muito mais agradável e inclusive até mais eficaz, mais eficiente. Ele consegue agora ajudar as pessoas de verdade. Porque antes ele tentava de uma maneira meio nada a ver, assim. Agora não, ele passou a aceitar e se tornou uma pessoa amável e que é gostoso estar perto, né? Porque ele tem essa postura um pouco de uma pessoa mais velha, que já um pouco, olha, soltou algumas coisas e assim conseguiu chegar numa nova liberdade, numa nova experiência da luz, né? Isso que tem que acontecer com a gente é o que aconteceu com o nosso Senhor, é o que acontece com a paixão. É, de certa forma, perder para ganhar. O demônio vai ficar dizendo para a gente, olha, não, toma cuidado, quais são as armas do demônio? O medo e a mentira, né? E por isso ele quer nos colocar na aflição. Não fale isso, não te expõe dessa maneira, cuidado aqui, vão ficar sabendo isso, vão começar a te julgar. Ele quer colocar medo para você ficar cheio de escudos na vida e de máscaras, né? E joga isso na cara dos apóstolos, foge e vão matar você também. Está vendo o que adiantou? Morreu, mataram ele, morreu na cruz. Para que adianta tudo isso, né? Você tem que ser prudente, você tem que se defender. E o que a gente fala para isso? A gente fala, olha, na verdade não, né? Na verdade ele não morreu, não. Ele está vivo. É a vitória, né? É a vitória da Páscoa. E é o que a gente está destinado também a acontecer conosco. Se a gente não se deixa enganar, se não deixa travar pelo medo, pela mentira, se a gente topa esse despojar-se, né, do homem velho, e a gente topa se expor com as nossas fragilidades, nossos erros, com as nossas misérias, e com fé também, com fé na vitória de Cristo, com fé na misericórdia divina, não vai ser vergonha ou a morte, né, de qualquer tipo que a gente vai encontrar, mas a vida, a verdadeira glória. Essa veste de luz. Há uma tradição antiga que dizia que Adão e Eva não é que estavam nus propriamente, eles se vestiam de luz. A roupa deles era a luz. E é isso, né, no fundo, essa é a túnica branca, que é algo a gente já vai experimentando nessa vida, né? Se a gente vai se soltando, se a gente vai confiando cada vez menos em nós mesmos e mais em Deus. E assim que a gente vê o Senhor representado, né, sem roupa praticamente na cruz, mas brilhante, né, branco, radiante, como a gente vê representado também no colo de Maria, são essas duas. E a gente vê também quase a mesma roupa, né, na cruz ali no colo de Maria. E também na cena da Pietà, na cena de Nossa Senhora das Dores, tá? Jesus recém-descido da cruz, outra vez no colo da sua mãe. Também, aí como veio ao mundo, né? Sem roupa. E nesse colo sempre ele encontra refúgio, proteção, compreensão, carinho. O olhar da mãe é acolhedor, não me dá vergonha me expor para minha mãe, né? Porque o carinho dela sobrepassa o seu julgamento, sobrepassa
aquilo que poderia me dar medo. E onde a gente quer estar? A gente quer estar assim no colo de Nossa Senhora sempre, nas suas mãos. Também quando for necessário buscar a coragem que nos faça falta para enfrentar a verdade, para nos abrir para essa verdade que liberta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.